Nossa segunda questão. Olho na tela? A segunda questão, olha só. Temos representado no gráfico abaixo as concentrações dos reagentes e dos produtos de uma reação do tipo A mais B formando C mais D. Pelo que você está vendo aí, você vê que a reação é um sistema em equilíbrio, é uma reação reversível. E o gráfico vem a seguir. Olha só. Esse gráfico fica analisando só em função da tela. Você agora vai só ouvir Yara, tá legal? Raciocine junto comigo. Em uma reação, mesmo a gente tendo um sistema reversível, fique ligado. A reação começa pela reação direta, né? O reagente começa com concentração máxima e o produto com concentração mínima. À medida que a concentração, a velocidade da reação direta vai diminuindo, a velocidade da reação inversa vai aumentando. Olha para mim agora. Se você tem a velocidade da reação direta diminuindo, que ela começa máxima, e a velocidade da reação inversa aumentando, que começa mínima, a tendência é as duas velocidades se igualarem. Quando essas velocidades se igualam, a gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio. Lembre-se que esse equilíbrio é dinâmico, ele não cessa, tá? Dinâmico significa dizer não cessa. Após atingir o equilíbrio, essas duas reações, elas vão continuar, aliás, essas duas transformações, né? Porque pode ser uma reação, mas você pode ter uma transformação física, né? Você pode ter evaporação e condensação no recipiente e são transformações físicas, tá? Mas no caso aqui ele menciona que é uma reação, tá? Então, a reação direta vai ter velocidade máxima e vai diminuindo, e a inversa termina e vai aumentando. Mas com o tempo, vai chegar um instante em que essas velocidades, elas vão se igualar. A gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio, e que esse equilíbrio, ele é dinâmico. Dinâmico, já falei, significa não cessa. Após atingido o equilíbrio, as transformações, elas vão continuar acontecendo. Só que, a partir daquele instante, com velocidades iguais. Nesse instante que as velocidades se igualam, as concentrações, elas permanecem constantes, tá? Então, observe, olha na tela de novo. Veja bem, você tem aí, ó, o reagente começou na concentração máxima igual a 8 e foi diminuindo até que quando atingiu o equilíbrio, veja bem, olhe para o instante que fica constante. No equilíbrio, as concentrações dos reagentes, elas ficam em torno de 4 mol por litro. E a concentração dos produtos, que começa mínima, no caso aí começa em 2, ela vai crescendo até que ela vai entrar em equilíbrio no instante que as concentrações assumem valores iguais a 8. Tá legal? Então, ó, dando continuidade à questão, veja bem, ó. Ele dá continuidade dizendo que as concentrações de A e B são iguais. No equilíbrio, A e B são concentrações de reagentes, que começaram máxima, 8, e que no equilíbrio são iguais a 4. Em contrapartida, os produtos que você está vendo aí, que começaram mínima a partir de 2, quando atingiram o equilíbrio, se igualaram a 8. Então, veja, ele quer o valor da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, nesse caso, como trata-se de concentração, é claro que ele quer o valor de Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações. Então, você tem a relação aí entre, ó, produto das concentrações em mol por litro de produtos pelo produto das concentrações em mol por litro dos reagentes. Substitui pelos valores que você tirou do gráfico, ó, produto 8, começou mínima, ficou constante em 8. Reagentes 4, que começou máxima e entrou no equilíbrio em 4. Aí o resto, ó, é só fazer continha, como eu digo na sala de aula, entrega a Deus que o resto é conta. Olha só, você vai assinalar 4. Tá legal? Em mim agora. Olha só. Detalhes importantes para você aqui. Essa questão aí, ela trata da constante de equilíbrio em função de concentração. Analogamente, essa expressão você pode indicar
claro que não na situação desse gráfico, mas você pode ter também a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos componentes. Essas pressões, elas são dadas geralmente em ATM, tá? E você vai calcular usando um procedimento semelhante. Kp ao invés de Kc, porque trata-se de pressão parcial de cada componente. Kp vai ser a relação entre o produto das concentrações, das pressões parciais dos produtos, pelos produtos das pressões parciais dos reagentes. Em caso de cálculo de Kp, se houver a necessidade de calcular o Kp, esses valores dessas pressões serão dadas a vocês no exercício e vocês vão substituir, assim como a gente substituiu aqui no Kc, e vai fazer continha e marcar a opção, tá ligado? Um detalhezinho assim, ó, que você não pode esquecer. Só quem está vendo isso aí vai se lembrar lá no dia. Na expressão de Kc, só entra componente gasoso e ou aquoso. Na expressão de Kp, só entra componente gasoso, tá ligado? Isso significa dizer que você vai lá no equilíbrio que o exercício deu para você, o estado físico de cada componente não vem entre parênteses. Então, componente sólido, por exemplo, não vai entrar na expressão de Kc. Lembre-se que as colisões intermoleculares do sólido, elas ocorrem na superfície dele. O fator que é levado em consideração ali é a superfície de contato e não a concentração. Nessa situação, a concentração do sólido ela é considerada constante, tá ligado? Então, veja bem, Kc só entra componente gasoso e ou aquoso. O Kp só entra componente gasoso. Mais um detalhe que você não pode esquecer. Aliás, 2 em 1. Kc, Kp, qualquer constante de equilíbrio não possui unidade. E toda ela só depende da temperatura. Tá beleza? Não esqueça desse detalhe em hipótese alguma. Tá legal? Antes de passar para a próxima questão, deixa eu falar para vocês, dar um recadinho assim bem legal. Segunda-feira, da próxima semana, dia 24, segunda-feira depois de amanhã, dia 24 de setembro, vai começar a revisão da previsão da Mãe de Ná. Gente, vocês não podem ficar de fora, certo? É aquela revisão onde o cara vê a prova todinha, pode acreditar. Você vai lá no Overdose, se informa de tudo direitinho, faz a sua matrícula. Eu vou estar com 4 turmas, 2 na segunda-feira e 2 na quinta-feira. Na segunda-feira à tarde, 2h30 às 5h15. À noite, 7h30 às 10h. Os mesmos horários na quinta-feira, 2h30 às 5h15 e 7h30 às 10h. Qualquer informação que você queira, você liga lá, ó, 3231-1001. 3231-1001. Você liga, se informa de todos os detalhes. Tá legal? Não fique de fora dessa, é um conselho que eu lhe dou. Tá legal? Vamos para a próxima questão. Questão 3. De olho na tela. Olha só. Ainda é equilíbrio químico aqui. E um item muito comum na UFRN. Deslocamento de equilíbrio. Veja bem, ó. Ele dá um equilíbrio aí. E veja bem, N2 mais O2, 2NO, menos 88 kJ. Aí, é deslocado no sentido de formação do NO, ou seja, para a direita, sim. Olha em mim agora, preste atenção. Primeira coisa que você tem que se ligar aí. Ele está dando um sistema em equilíbrio, uma reação em equilíbrio. E do ladinho ele tem aí, ó, associado aos produtos da reação direta, ele está dando para você menos 88 kJ. Gente, isso é calor de reação, que ele poderia dar na forma de ΔH para você, e ele pode também, do jeito que fez aí, colocar na sua prova. Aí eu pergunto para você, responda rápido, sem pensar. A reação à direita é endo ou exotérmica? Aham, disse que era exo, né? Sabe por que você disse que era exo? Porque você olhou só para o sinal. Isso aí não é o sinal do ΔH, é o sinal do calor na reação. E esse calor que está subtraído no produto da reação direta, significa dizer que ele está somado ao reagente da reação direta. E calor somado ao reagente
é calor consumido, é calor que está sendo gasto na reação, é calor absorvido. Então significa dizer para você, sabe o que esse calor aí? Significa dizer que a reação à direita, ela é endotérmica. Se a reação à direita é endotérmica, a reação à esquerda vai ser o quê? Exotérmica, consequentemente. E pelo princípio de Le Chatelier, que é o princípio que rege deslocamento de equilíbrio, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio sempre no sentido endotérmico. O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume gasoso. Detalhe importante, volume gasoso é mol de gás. Mol de gás numa reação é do coeficiente de componente. E você só vai levar em conta componente gasoso, tá? O terceiro fator que pode deslocar o equilíbrio é concentração. Você adiciona quantidade de um componente que se encontre no equilíbrio, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário do que você adicionou. Por quê? Porque é o sentido que vai consumir aquilo que você acrescentou para desajustar o equilíbrio. Tá legal? Vamos avaliar as opções. Veja bem, olho na tela. Olha bem, letra A diz assim, vai deslocar para a direita se a pressão for abaixada? Claro que não. Por quê? Olha na explicação, já aparece de cara para você. Você tem 2 mols de gás no reagente, você tem 2 mols de gás no produto. Se não há variação de número de mol, não vai haver variação de pressão e nem deslocamento de equilíbrio. Letra B. Se o N2 for retirado, claro que é retirar uma quantidade de N2 aí, do gás nitrogênio. Se você retirar nitrogênio, como ele está do lado esquerdo do processo, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado esquerdo. Vai ser deslocado no sentido de repor o nitrogênio para que o equilíbrio seja restabelecido. Então, ele quer que desloque para a direita. Não vai ser a retirada do N2. Letra C. Se a temperatura for aumentada, falei para vocês, olhem em mim agora, rapidão. Se a temperatura for aumentada, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido endotérmico. Está ligado agora no detalhe de você interpretar corretamente esse calor. Veja bem, ó, a reação à direita é endotérmica. Então, se você aumentar a temperatura, o que vai acontecer? O equilíbrio vai deslocar para a direita, vai aumentar o rendimento da reação, vai aumentar a concentração do NO e vai obedecer exatamente o que a questão quer. Resposta certa, letra C. Mas tem um detalhe aqui na letra D que a gente já sabe que não é a correta, claro, mas ele tem um detalhe interessante. Se for adicionado um catalisador, tá lembrado que catalisador é aquela... Olha em mim agora, o catalisador é aquela substância que você coloca na reação com que finalidade? Diminuir a energia de ativação. Se o sistema está em equilíbrio, as velocidades são iguais. Ele vai diminuir a energia de ativação da reação direta simultaneamente da inversa. Então, as velocidades que são iguais, uma velocidade só, ele vai aumentar uma velocidade só. Ele não vai interferir no deslocamento do equilíbrio. A função do catalisador é diminuir a energia de ativação, consequentemente, acelerar a reação. Só que no equilíbrio, as velocidades são iguais. Guarde, catalisador não desloca equilíbrio. Tá legal? Galera, foi meu primeiro recado para vocês. Com certeza teremos novos encontros. Eu espero no próximo encontro aqui estar com meu amigo Tony. Aqui a gente fazia aquela dobradinha aqui. Não se preocupe, vai ter aquele bate-rebate aqui legal para a gente interagir junto com vocês. Tá bom? Não esqueçam, 24, segunda-feira, começa a revisão que você não pode perder. Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.